E aí, pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva logo. Vamos falar hoje de um assunto rapidinho. Profeta Daniel e as 70 semanas. De que se trata? Quem é Daniel, afinal? Essa é a primeira parte. Vamos fazer nossa abertura e já já voltamos. Você não sai daí. Pessoal, voltamos aqui, né? E aí, gostaram? Né? Abertura daqueles nossos moldes antigos, como a gente fazia a abertura, né? Ficou legal. Pessoal, é o seguinte. Uma amiga minha mandou aqui uma proposta. Débora, meu avô pediu pra você falar um pouquinho sobre Daniel. Aí eu falei, mas rapaz, seu avô, tantos anos de igreja, líder de igreja, quer que eu fale só pra sujar pro meu lado, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Profeta Daniel. Vamos falar sobre Daniel depois das 70 semanas. Vamos resumir aqui, porque eu tô sem tempo ainda, vocês sabem. Tava de enchente, negócio de trabalho, tem que dormir cedo. E já viu, né? Gente, pra quem não conhece, tem que sempre ficar repetindo isso, porque a turma é nova no canal, não sabe? Eu até uns 12 anos, eu estava na igreja evangélica, na igreja católica. Tinha amigo judeu. Aí você sabe, quando você tem uma combinação explosiva dessa, já viu onde é que para, né? Ou você aprende ou vai pro hospício. Certo. O livro de Daniel, vocês sabem que eu nunca ganhei aquele concurso de ler a Bíblia toda, porque eu sempre parava nos versículos, nos livros. Eu não gosto. Vocês sabem que alguns evangélicos, o povo diz que os católicos não é muito de ler a Bíblia por causa da tradição. É verdade. Não é que não lê, não tem esse apego todo, porque o que a tradição fala é o que para eles é. Eu sei disso porque eu já fui e eu sei o que eu estou dizendo. Para os evangélicos já se exalta. A gente lê muito a Bíblia, nós comemos a Bíblia. Aí que também está o erro. Às vezes, eu vou fazer uma comparação ao evangélico, às vezes, não estou dizendo que todo mundo é assim. Às vezes, eu digo isso porque eu sou evangélico. Trata a leitura bíblica como catar um feijão, como limpar um milho para fazer um munguzá. O que é que eles fazem? Eles catam o que é mais apreciável ali. Coloca os feijão ali de molho e vai catar. O que é bom a gente cata, o que a gente não gosta a gente joga fora. Tudo é feijão, mas houve uma seleção, digamos assim. E infelizmente acontece isso. Então o que acontece? Eu comecei a ler o livro de Daniel e ficava encasquetado, né? Daniel, Isaías, todos eles aí. Mas chegou um momento que eu comecei a olhar Daniel com outros olhos. Porque o povo tem medo de. Eu nunca tive medo nem de Apocalipse, nem de Daniel, nem de lugar nenhum desses. São livros apocalípticos, digamos assim, né? O título o gênero da escrita, Apocalipse. Aí eu falei bem assim: peraí, ainda, esse Daniel aqui. É um Daniel ou tem vários Daniéis escrevendo? Tá parecendo que são alguns livros compilados. Só que tem um Daniel, um personagem, parece que tá tendo outra coisa que tá referindo a Daniel.
Eu fiquei encasquetado com o jeito da escrita brusca que vai mudando. Depois, ele aquelas comparações das visões, eu ia dizer que Daniel é um vidente, né? O Daniel é um vidente. Aí, aquelas comparações de Daniel, assim, Daniel tá, eu tô ali, parecia que eu tava na beira do rio lá e parecia que eu estava ali em Suzano. Aí eu começando assim, falei, gente, tem alguma coisa aí que eu posso estar errado, mas Daniel está em outra época aí, esse Daniel. Esse negócio do anjo, vai lá, que lutou com a média da Pérsia, e Miguel que está lutando com o da Grécia, e Gabriel vai e veio dar o recado. Eu comecei a falar, não, peraí. Aí eu perguntei ao padre o seguinte, como eu falei, eu estava na igreja católica evangélica. Eu perguntei ao padre, ô padre, me diga uma coisa. Esse livro de Daniel aí, ele tá me intrigando. Os evangélicos, onde eu estou congregando, não tem todo esse livro de Daniel, tem uns pedaços faltando. Ele falou, não, Adelmo, é porque ele disse que é livro apócrifo, que na época da Reforma Protestante, de Martinho Lutero, fez essa dieta, tirou alguns conteúdos do livro de Daniel, porque disse que estava só em grego, não estava em hebraico nem aramaico, e é, e a gente chama de deuterocanônico. Faz parte da história de Daniel. Eles existem, estão lá. Não foi a Igreja Católica que inventou, eles estão todos lá. A gente recolheu todos, mas Lutero, na época, fez essa dieta aí dos livros e tirou aqueles 7 lá. E esse daí também, esses pedaços de alguns livros. Por quê? Porque ele disse que estava seguindo o costume judaico. Lutero ali, estava na Alemanha, naquele local, estava já enfeitiçado já pelo judaísmo que estava entrando na igreja novamente. E aconteceu isso aí. Essa foi a resposta do padre. Ele falou: se você quiser saber mais, pergunte o seu pastor, já que os crentes se arrogam o maior leitor da Bíblia. A gente não, pelo menos a gente não mente. A gente diz que segue a tradição. Então, já que os evangélicos se arrotam tanto, que lê tudo, sabe de tudo, então pergunte ao seu pastor. Eu falei: tá bom, não foi nada sutil, né? Eu fui lá, o pastor é o seguinte, mandaram eu perguntar a você, porque você, a gente se arroga a ler mais do que a igreja católica. Me diga uma coisa, por que tirou-me esses livros aí? Os pedaços desse livro? Ele falou, não, Adelmo, não vou falar o nome do pastor aqui agora, claro, né? Que eu não matei ninguém, ficar entregando o nome nem de padre nem de pastor. Ele falou pra mim, Adelmo, é o seguinte, realmente o padre não mentiu de tudo. O Lutero, segundo quando fez a reforma, é porque esses livros que são deuterocanônicos, que pra gente é apócrifo, esses livros não foram achados na língua hebraica. Então, logo se achou que fosse um acréscimo. Porém, tá tendo alguns estudos aí que parece que foi quando tinha aquele negócio dos mamortos estava sendo descoberto. Porém, parece que Lutero estava errado. Parece que esses livros, com esses acréscimos e tudo, tem hebraico sim. E Lutero estava um pouquinho ali mestiço, já com os judeus ali na Alemanha, a comunidade europeia e tal. Falei, tá bom. Ele falou, por que você não pergunta um pouco sobre isso à turma lá do seminário? Eu me apresento umas pessoas, e você pergunta aqui da aula do Velho Testamento. Aí eu perguntei. Aí essa pessoa falou assim pra mim, ó, Delma, é o seguinte. Você não tá errado de tudo. O livro tem camadas mesmo. São várias camadas escritas dentro de Daniel. Não vou falar pra você assim, que eu não posso chegar na igreja e falar. São camadas, mas o povo não entende. Mas são camadas mesmo. Só que a gente está seguindo a orientação do cano hebraico, judaico que diga. Porque lá no cano judaico diz o seguinte, que Daniel só tem aquele tamanho. Então a gente fez a dieta dessa parte porque segundo eles podia ser helenizado. Mas na verdade era mentira porque realmente tem também. E aí tá o circo armado. Aí eu falei, é porque eu tô encasquetado com as 70 semanas, mas eu acho que eu já achei uma coisa, mas pra mim, que eu possa bater o martelo, eu vou lá conversar com um amigo meu judeu. Eu falei, então vá lá. Aí eu fui falar com um amigo meu judeu, falei assim, olha, eu tô aí numa sinuca de bico, por causa desse livro de Daniel. Todo mundo diz no final que é por causa do cano judaico. Então, me fala um pouquinho aí, porque o profeta Daniel, porque eu tô desconfiado que não está em Babilônia nenhuma. Eu tô desconfiado que está na Grécia por causa dessa questão do anjo que estava lutando com o da Grécia.
Se ainda ia vir, porque ele estava lutando com o anjo da Grécia. E por aí vai. Aí ele chegou e falou pra mim assim: "Ô Adelmo, como você é uma pessoa inteligente, eu vou conversar um pouco com você. É o seguinte, Daniel não é profeta no judaísmo." Aí eu falei: "What? Como?" Ele: "Não. Os protestantes diz que tirou o livro católico porque está seguindo o nosso cano, os nossos livros no Velho Testamento. Só que, só que as categorias que vocês enquadram os nossos livros não é a mesma nossa. Quem vocês chamam de profeta não é profeta pra gente. Quem vocês dizem que é livro de história é profeta pra nós. Eles não têm a mesma importância e coisa como vocês tratam. Resumindo, os evangélicos estão seguindo o cano católico, porém com a quantidade de livros dos judeus. Na verdade, está fazendo um híbrido que ninguém sabe o que é que está rolando. Mas você já pegou o fio da meada. Eu falei: "Sim, que eu não vou parar aqui agora." Aí ele falou: "Então vá lá, pega a sua Bíblia, a Bíblia católica que você tem, a Bíblia evangélica, e eu vou mostrar aqui a Bíblia judaica. Aí você vai perceber o que é que você está lendo mesmo." Aí eu falei: tá bom." Aí eu fui lá, peguei. Aí ele pegou, abriu para mim e falou assim: "Ó, vamos fazer um resumo aqui." A gente fez um resumo, né? Esse resumo aqui é parecido com esse que eu vou mostrar agora. Não foi esse, é parecido. Aí ele falou: "Ó, pega aí o cano católico primeiro, que é o cano que vem primeiro." Aí eu falei: "Tá bom." Então, no cano católico, o Velho Testamento, que não é Velho Testamento para os judeus, que chama, tem 46 livros, né? Então, aí você vai ver aí o Pentateuco, que é Gênesis até Deuteronômio. Aí tem o livro de história, Josué, vai até Esther, você já conhece. Tem o livro de poesias, que são Jó, até Cântico de Salomão, você já conhece. É igual ao nosso. Agora vem os profetas. Aí você já sabe quem são os profetas. Vem aí Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E vem os menores, que a gente chama menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E tem os livros que o povo chama de deuterocanônico, que o apócrifo, que é Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, primeiro Macabeu, segundo Macabeu, e o acréscimo em Esté e Daniel, e Salmos também, né? Tem uns acréscimos. Então, esse é o cano da Igreja Católica. Aí ele falou: perceba que o cano da Igreja Evangélica é esse mesmo aí. Os evangélicos, para dizer que não segue, ele tirou os livros e tirou os acréscimos, mas eles não estão na categoria nossa. Aí eu falei: então, aí tá bom. Então 46 é no cano católico. No cano evangélico, não são 46, são 39 livros, né, no Velho Testamento. Aí vai ser aqueles mesmos que já conhece, né? Vai ter Gênesis, a Deuteronômio, que é Pentateuco, de história, de Josué, Esté, o livro de poesia, a mesma coisa, Jó, Cântico, os maiores, Isaías a Daniel, e os menores, a mesma coisa. Os mesmos pequenos aí, os mesmos 12. Certo? Certo. Aí ele falou: então você viu que esse cano é o mesmo. Só tá tirando algumas coisinhas porque não achou em hebraico aí. O Lutero achou que tava ali seguindo a gente. Mas é mentira, que depois teve confusão depois que o Lutero ficou com a gente um pouco. E teve aí umas confusões. Aí eu falei: ah, meu Deus. Ele falou: agora vamos ver o nosso cano, vamos ler a nossa Bíblia. Aí eu falei: é o jeito, tem que ser agora. Aí ele falou: o nosso cano, o nosso cano tem 24 livros. E as categorias são diferentes. Aí eu falei bem assim:
24 mais os 12 pequenos vai dar quanto? 36. Mas vamos lá, categoria. Vai bater a quantidade com o do protestante. Mas olha o que acontece aqui agora. Então, o nome do Antigo Testamento para os judeus chama Tanar, que é Torá, Neviim, Ketuvim. Tá vendo aí? Torá, Tanar, Neviim, Ketuvim, que é um contrato. Então, na Torá, que são as leis, que a gente chama de Pentateuco, é de Gênesis a Deuteronômio. Nos profetas, ó a diferença aqui agora. Profetas, nós temos Josué não é profeta lá no outro. Juízes não é profeta do outro. Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E os 12 pequenos, que a gente chama de pequenos, os 12. E no livro de escritos, né, o livro poético e por aí vai, você vai ver Salmos e por aí vai, Salmos, aí vai lendo Ruth e Daniel, livro histórico, Daniel, Esdra e Neemias, que é junto, e Crônicas. Crônicas é crônica junto, não tem primeira crônica, segunda crônica, e Reis também. Aí eu falei, não é possível. Daniel não é profeta? Não, é um livro histórico. Para o judaísmo, Daniel não é profeta. Não, nem para o judaísmo, nem para muitas tradições antigas judaicas que não é do judaísmo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, então tá certo. Então quer dizer que ele não está na categoria de profeta. Não é profeta, ele é um midrash. Aí eu voltei lá pro meu amigo do seminário e falei bem assim, vem cá, o judeu falou que o livro de Daniel não é profeta lá no cano dele. Aí ele falou, não é não. A gente sabe disso. Eu falei, por que tu não me falou quando eu estive aqui? Aí ele falou, porque você ia perguntar lá mesmo. Eu falei, não, você deveria ter me dito. Você não deve. Porque e se eu não soubesse lá, você não ia me dizer. Quer dizer que você sabe a vida toda que. Sabe, alguns sabem, todo mundo não. Aí eu falei, era só que faltava agora. Então você está seguindo o cano católico, então o católico está certo, está indo pela tradição. Você não está indo pela tradição e nem está indo pelo judeu. Aí foi na hora que eu falei assim, peraí, então vamos lá. É um midrash, né? Você tá sabendo disso. Mas a gente considera como se fosse profético. Aí eu falei, a gente quem? Nós do cristianismo. Então, eu falei, não é bem assim, porque na católica eu vi outra conversa. Eu falei, não. Vamos sentar. Eu sou enjoado, ninguém gosta de mim, eu sou chato. Vou voltar mais de 2 vezes aqui e não vai ficar desse jeito, não. Eu vou ler agora todos os livros do Velho Testamento. Reler todos. De Gênesis a Malaquias, de novo. Com acréscimo e tudo. Esse negócio de que acharam esse livro de Qumran que não estava em grego, estava em hebraico, que história é essa também? Quer dizer que Lutero estava de sacanagem? Aí comecei já. Aí eu voltei. Quando eu voltei, aí ele falou, Adelmo, você tá mais calmo agora, bora sentar e conversar. Olha, presta atenção. O livro de Daniel, realmente, na cultura judaica, nunca foi e nem será profeta. Ele é um midrash. Midrash você já sabe o que é. Tipo, é um conto, um negócio. Eu sei o que é Midrash. Ele falou, pronto, é um Midrash. Pra gente não é. Mas você, de tanto futucar, você achou alguma coisa ali, não é, de Daniel? Eu falei, é uma história aí de estar no Rio lá e que vive parecendo que está em Suzano. Suzano é capital, eu sei de quem é. Isso não é depois, não? E que o Gabriel tá brigando com o anjo protetor da Grécia. Eles não estavam em Babilônia? Não tinham a Pérsia ainda ali? Aí ele falou, então você já descobriu as coisas.
Ele falou: "Então não vou lhe explicar o que é as 70 semanas, você já sabe o que é 70 semanas, né?" Eu falei: "É, já entendi, entendi". Falei: "Por que você não me disse isso antes?" Ele falou: "É, porque vo eu não posso, a gente vai dizer isso aí, o povo tem uma outra vertente. A igreja trabalha com outra vertente. Então se eu falar isso não é fácil aqui dizer, mas você sabe o que é, e o que você está falando está indo para o caminho certo". Que eu falei bem assim, eu falei: "Então as 70 semanas de Daniel é o período que eles vão para Babilônia e voltam, e os macabeus, ali Judá Macabeu, a turma, purifica o santuário para voltar a fazer sacrifício". Tá entendendo? É o período mesmo, 70 semanas, se você for somar aí em anos e tudo, vai dar o período que ele estava. A gente vai somar uma hora aqui, vou lhe mostrar. O que que acontece? A turma esquece que teve duas levas da turma de Judá para Babilônia. Levou uma turma primeiro, depois que ele leva a galera para Babilônia, a primeira turma deixa uma outra turma, a turma da elite, não levou o povo pobre. Como é que eu sei disso? O livro de Isaías fala sobre isso. Leva o povo pobre, leva a elite, a galera principal ali, os ricão levou. Deixou uma outra parte da elite com um rei fantoche, né? O Zedequias, o rei fantoche, estava ali querendo dar uma rasteira no rei da Babilônia, percebeu isso e mandou: "Peraí, vai acabar essa palhaçada, vou tirar todo mundo de lá, já só os pobres, e vou exterminar aquela família real de lá, vou tirar ela de lá". Então a segunda leva. Mas na primeira leva, quando você conta, até o decreto que Ciro libera para vir para cá, é uma quantidade. Aí eu fiquei matutando, eu falei: "Espera ainda". Para eles virem de lá para cá também tem duas levas. Tem um período que Ciro assina, mas quando eu fui ver das 70 semanas de Daniel, o Daniel capítulo 9, quando eu fui ler, eu me toquei. Eu falei: espera aí. Daniel disse o seguinte, ó. Daniel capítulo 9, versículo 1. Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Na verdade, Daniel está repassando a profecia de Jeremias. Não é uma profecia nova. 70 anos e 70 semanas. Aí eu falei: peraí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar. Aí ficou gostoso. Eu falei: agora tá bom, agora eu quero. Bora ler Daniel aí até endoidar. Aí começou agora a mistificação, né? Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro. Isso aqui já é desenvolvimento. Eu entendi tudo isso. Aí ele orou o Senhor e tal. Aí ele começou, e lá nisso, aí Deus vai falando as coisas, como deveria ser, né? E que ia vir o rei, o príncipe, ia ser cortado macia, aquela coisa toda que você vê. E quando ele está falando aquilo, no capítulo 21, no capítulo 20 ele fala: eu comecei a orar e confessar meus pecados, também os do meu povo, e fazer ao Senhor meu Deus as minhas súplicas em favor do seu Monte Santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Aí eu falei: eureka! Você tá falando da restauração do santuário, do sacrifício do santuário de Jerusalém. Falei: E ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. E ele vai começar a falar aqui, né?
do templo, né, e do líder que foi escolhido aqui mesmo, ó. No fim deste tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e destruição que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício de animais e ofertas de cereais no templo. E o terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ficará ali aquele que fez isso, seja destruído, conforme Deus resolveu. Quando a gente vai para o capítulo 10, que ainda é a continuação, o Gabriel volta, explica as coisas a ele e fala bem assim, ó, eu demorei porque Miguel me ajudou, porque eu estava contendendo com o príncipe da Pérsia, ou da Média, depois disse que foi com o da Pérsia, e ele ia voltar que tava em contenda com o anjo protetor, o rei, né? Da Grécia. Aí eu falei, não, entendi tudo aqui. Aqui é o período do Macabeu, de Alexandre o Grande. Não tem pra onde correr. Aqui entendi tudo. É quando porque na Bíblia, Machia não precisa ser nada espiritual. O Ciro não era nada judaico, não era religioso, e ele foi chamado. E o sacerdote sempre foi chamado também, como o sacerdote Josué. Por quê? Porque eu li Esdras e Neemias. Eu não fiquei escolhendo, eu li o livro todo. Depois que eu li quem? O livro que os evangélicos não conhecem, que é o livro de Macabeus. Ah, Delma, ele não é inspirado, não importa, mas é a continuação. Ninguém dormiu de Malaquias e piscou hoje e acordou com Jesus. Tem a dinastia Asmoneia. Por que Herodes está ali? Acorda, pô. Aí foi na hora que eu falei assim, ah, entendi tudo agora. Quando cessa o sacrifício é quando o Antíoco entra ali e faz aquela abominação toda, que ele veio lá do Egito, lembra? Entrou ali em Judá com ódio, porque perdeu lá e veio a toda coisa, profanou. Aí o Judas Macabeu e a turma ali fez aquela reforma contra e ganhou a princípio, né? Contra o reino da Grécia, que não era o reino da Grécia, e sim daquela turma ali, daquela dinastia, dos Ptolomeu e esqueci o nome do outro agora. Seleucus da Ptolomeu, esqueci quem é. Então, eles ganharam. Então, quando volta a sacrificar e purificar o santuário, se você somar, vai desse período de tempo mesmo, que segundo a Bíblia, é o período de tempo que Jerusalém necessitaria para que o solo tivesse o seu descanso, que nunca deram, que eles falavam que seguia a lei, mas era mentira. E é isso aí. Eu posso aprofundar depois sobre as 70 semanas direitinho. Mas é isso aí que acontece. Aí, esse meu amigo do seminário falou assim, você é uma praga. Você pegou no pulo do gato. Eu falei, ô meu filho, eu sou uma pessoa que tem fé, mas não gosto de ser feito de imbecil. Ninguém lê pra mim 3 versículos e cai fora. Vai ler o versículo, o texto todo. E vai ver o contexto. Resumindo, quando eu captei do judeu que o cara do seminário sabia e não queria dizer, queria mentir pra mim, eu fiquei com raiva dele. Aí eu percebi, é um midrash, então ele tá retroprojetando. Ali, o autor, por isso que parece que tem 2 Daniel escrevendo. Olha, aí eu me toquei. Falei, aqui é a reescrita do texto, pela visão do templo, quando assumiu ali o santuário novamente e purificou o santuário. E voltou os sacrifícios diários. Hum.
Ah, Del, mas eu acredito que seja espiritual, que vai vir, sei lá. Não tem problema, é seu. Tô falando a minha visão. Porque é o seguinte, pessoal. Eu vou finalizar já para não ficar grande. A turma fala bem assim. Cada vez que a gente lê a Bíblia é uma coisa diferente. Não, não é. Ela é o que está ali. Você pode sim ressignificar. Mas ela vai deixar de ter a mensagem original. Vai ter a mensagem que você botou ressignificado. Isso não quer dizer que é correto. Isso quer dizer que você fez o que você bem quis. Cuidado com isso. Eu sou muito chato para isso. Então é isso. Pois é, meu amigão. Você já é ancião. Você poderia muito bem falar. Você quer que eu fale para você ficar de boa, mas já falei. Né? E a sua netinha deve ter gostado. Mas é isso aí. Isso aí eu tinha percepção de Jeremias, de outro, tudo assim, que é mais fácil ainda de pegar. Né? O que é que eu tiro com isso? Eu tiro com isso que o judeu se apegou muito à fé que eles tinham para vencer aquela máquina de matar grega que estava ali cuspindo sangue de vingança contra a turma ali judeu, porque ele não conseguiu outras coisas. Então foi interessante ali, né? Eu posso me aprofundar mais depois, esse vídeo é pequeno aí, mas é isso aí. Então, o livro de Daniel não é profeta para a cultura judaica. Adel, mas para nós é sim, mas ele não é da cultura judaica, ele não é da cultura cristã. A gente trouxe na nossa mala. Mas ele tem um significado. Quem escreveu Daniel sabia o que estava fazendo. Quem é Daniel? Ezequiel fala quem é Daniel. Não vou falar aqui agora. Ainda que tenha Daniel, Noé, Jó. Interessante, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Isso aqui é pra gente discutir. Já falei aqui. Adel falou com o meu pastor. Você não fala nada. Você vai ler sua Bíblia. Deixa a igreja quieta. Deixa a doutrina da igreja quieta. Você vai ler. Você não tem olho não, nem nada para ler não. Então manda alguém ler para você. Para ficar só... Agora, se você já lê com a revistinha, eu falo direto aqui. O que bagunça a cabeça das pessoas são as revistinhas. Ah, eu vi lá que há 70 semanas é porque o Império Romano que pegou e que vai ter uma semana, deu uma pausa e que chegou e que pode ser depois, que vai vir a Nova Jerusalém, e embolou, jogou o Apocalipse no meio, botou Paulo. Não tem isso em Daniel. Tem se você quiser emendar, mas não tem assim. Agora, se você é livre, Delmo pensa diferente, tudo tranquilo, não tem problema. Tô falando que o canal Adelmo Souza, as minhas percepções, e eu querendo ser aqui uma pessoa centrada, sem mentir para vocês, eu tive que procurar tudo isso. Foi mais de 3 anos me passando informação errada, até que eu fiquei chateado. Cheguei pro seminarista, fiquei chateado. Cheguei para esse professor de coisa antiga, fiquei muito chateado. Cheguei e conversei na época com o padre. Falei assim, você é ignorante, você deveria conversar comigo mais calma. E o pastor ele falou, Adelmo, me perdoe. Eu não tenho noção de tudo isso. Eu vejo pela fé. Eu falei, então, você conseguiu livrar sua pele. Mas foi assim. Então é essa questão. Daniel e as 70 semanas. Quer dizer, 70 semanas quer dizer isso aí. O período de 70 anos que eles ficaram fora e depois purificaram, voltaram ali e assumiram. A dinastia assumiu. Então é isso aí. Deus abençoe a todos e vamos ficando por aqui. E até a próxima. Se você gostou, dê seu like, se inscreva. Tchau, pessoal.